Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a Igreja Invisível. Nós estamos na página do Facebook, Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis. Nós, todas as quarta-feiras, procuramos trazer para vocês uma palavra de ensino, pois hoje é o dia da Escola de Discípulos. Hoje, dia 20 de setembro de 2023. É isso mesmo, né? Dia 20 hoje, né? Hoje é 20. 20 de setembro de 2023. Muito bom estar com vocês aqui. Mandar um abraço aí para toda a Baixada Santista. Povo amigo aqui de Santos, a começar aqui pela Ana Magalhães e seu esposo Adélcio Magalhães. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Nosso discípulo Sérgio, também junto conosco. Boa noite, Sérgio. A paz do Senhor Jesus. Um abraço para o Tony. Se o Tony estiver me ouvindo aí também, um abraço para o Tony, um abraço para sua filha também. Sérgio, que Deus abençoe poderosamente a sua família. Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Pessoal de Santos, pessoal de Cubatão, pessoal de Guarujá, pessoal de São Vicente, pessoal de Guarujá, já falei, Bertioga, Praia Grande, boa noite aí. Boa noite para todos vocês aí que estão junto comigo nessa live. E fala aí, São Vicente, aí vem a Magali, nossa representante de São Vicente, cidade maravilhosa. Boa noite, pastora Renata. Boa noite, na paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Nosso representante do Nordeste, Vicentinho, da cidade do Crato, ali no Ceará. Crato, perto de Juazeiro do Norte. Graças a Deus, Tamo junto aí. A Escola de Discípulos chegando em todos os lugares. Bem, pessoal, hoje nós vamos começar um livro novo. Hoje é o livro de Efésios. Efésios é uma das cartas de Paulo escrita no presídio, escrita na cadeia. Amém? Paulo estava preso quando escreveu essa carta, né? A carta de Éfeso. Junto com Éfeso, ele também escreveu Colossenses, Filipenses e Filemão. Amém? Essas cartas são intituladas Cartas das Prisões, onde Paulo estava preso. Ele escreveu para essas 4 igrejas, amém? Essas cartas. Vamos lá, pessoal. Nosso primeiro ponto que nós vamos estudar, que vai do versículo 1 até o versículo 14, de Efésios capítulo 1, do versículo 1 até o 14, não sei se eu vou chegar até o 14, amém? Mas o tema da lição é esse: bênçãos espirituais para o novo povo de Deus, amém? O novo povo de Deus. Por quê? Porque Deus já tinha um povo na terra, amém? Deus já tinha um povo que se comunicava com eles, era o judeu, amém? O judeu era o povo de Deus na terra. Só que agora, como o judeu falhou na sua missão, não cumpriu aquilo que Deus queria cumprir através deles, Deus agora colocou um outro povo, formou um novo povo, amém? Por meio de Jesus Cristo. Esse povo chama-se Igreja, a Igreja. Então a Igreja veio para substituir o grupo de Israel, os judeus, amém? Os judeus só vão voltar para a história da salvação depois que a Igreja for tirada do mundo, amém? Tá? Então agora, na graça, o povo de Deus chamado judeus, amém? Dentro da história, está parado, amém? No plano da salvação. Ele ainda faz parte da história do mundo, amém? Ainda o mundo está correndo a história do mundo, e Israel está mais do que ligado com a história do mundo, amém? Mas para a salvação, agora é a igreja, é o povo que Deus usa para a salvação, amém?
O versículo-chave desse estudo é Efésios 1:7, que diz assim: Cristo, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Então esse é o versículo-chave do estudo, tá certo? Bem, o aluno, nós que estamos aprendendo essa lição, amém? Nós seremos capazes primeiro de saber o quê? Entender a amplitude das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o novo povo de Deus, a Igreja de Cristo. Amém? Então nós vamos ver as bênçãos de Deus, amém? Por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As bênçãos que Deus tem para o novo povo, que é a Igreja. Nós vamos saber, vamos aprender a respeito disso. Nós vamos sentir, amém? Identificar-se com as bênçãos concedidas por Deus e descritas na carta. Amém? Nós vamos conseguir identificar essas bênçãos. E terceiro, nós vamos conseguir, ou seja, nós vamos agir. Amém? Saber agir, ser capaz de agir, apropriar-se das bênçãos concedidas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, descrita na carta. Então nós vamos entender essas bênçãos, nós vamos identificar essas bênçãos e nós vamos se apropriar dessas bênçãos que Deus tem para nós. Vamos lá. Introdução. A carta aos Efésios é uma das mais ricas cartas do Novo Testamento. Ela parece uma síntese de todo o cristianismo. As doutrinas básicas de fé estão ali contidas, como veremos nas próximas lições. Ela não foi escrita em resposta a alguma circunstância específica ou controvérsia, como a maioria das cartas de Paulo. Efésios expressa louvor por causa da unidade dos que estão em Cristo e das bênçãos que eles recebem. Mostra-nos também como devemos viver em unidade e santidade para que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus e andemos como filhos da luz. Eu vou repetir essa expressão porque ela é muito importante na introdução. Efésios expressa louvor por causa da unidade dos que estão em Cristo e das bênçãos que eles recebem. Amém? Aleluia. Não esquecer que Jesus falou lá em João que a unidade, o andarmos juntos, amém? Nos identificaríamos como seus discípulos, para que nós sejamos um com Ele como Ele é com o Pai. Amém? E aí nós seríamos identificados como discípulos de Jesus. Amém? E essa unidade também traz as suas bênçãos. As suas bênçãos. Nós recebemos as bênçãos quando vivemos em unidade. Tá? Essa carta mostra-nos também como devemos viver em unidade, a nossa nova forma de viver. Amém? Vivendo em unidade e em santidade, tá? Para que nós cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, porque esse é o nosso alvo, o nosso objetivo. Amém? É o crescimento, é a maturidade, o conhecimento de Jesus. Amém? Tá? E assim nós vamos andar como filho da luz. Você pode conferir aí Efésios 4:13 e Efésios 5:8. Tá? Efésios 4:13 e Efésios 5:8. Nós vamos chegar lá, lógico. Tá? Nós vamos chegar nesses versículos. Já fica aí, amém? Já falado para vocês. Primeiro tópico. Falamos a introdução, agora vamos para os tópicos. Primeiro tópico. Nesse primeiro tópico tem 7 pontos. Amém? Primeiro tópico tem 7 pontos. Primeiro tópico. Visão panorâmica da carta.
visão panorâmica da carta, está no versículo 1 e no versículo 2. Versículo 1 e versículo 2. Quando eu leio o versículo 1, eu já vejo aqui o autor da carta, que é o primeiro ponto, né? Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, amém? Pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus, da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus, amém? Então nós vemos aqui que o autor da carta é Paulo, tá? E essa carta foi escrita ao povo de Deus da cidade de Éfeso. Aqui nós já identificamos o destinatário. Então Paulo é o autor da carta, e o destino dessa carta era o povo, a igreja que estava na cidade de Éfeso. Amém? Tá? E Paulo destaca que essa igreja, amém? Ele chama essa igreja de o povo que é fiel. Amém? E por que Paulo identificava que era um povo fiel? Porque era um povo que se mostrava unido com Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Eles tinham essa unidade com Cristo Jesus, viviam em união com Cristo Jesus. O Espírito Santo, amém, trazia essa unidade para o corpo de Cristo ali em Éfeso, a igreja de Éfeso. Amém? Por isso, Paulo identifica ele como um povo fiel. Um povo fiel. Amém? Tá? Alguns detalhes. Éfeso. Detalhe a respeito de Éfeso. Originalmente uma colônia grega, mas na época de Paulo, capital da província romana da Ásia. Era sede do culto à deusa Diana. Atos 19, 28. Amém? Atos 19, 28. Nós podemos até conferir juntos, né? Se a pastora Renata puder me achar. Atos 19, 28. Enquanto ela vai achando aqui, a gente vai adiantando. Amém? Tá? É por isso que Paulo vai ensinar essa igreja as questões da batalha espiritual. Por quê? Porque o trono de Satanás, amém, estava ali, na cidade de Éfeso, representado pela deusa Diana. Tá? Era muito forte a idolatria ali. Vamos lá, pode ler, pastora. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Olha, grande é a Diana de Efésios, dos Efésios. Amém? O povo ali tinha uma adoração pela Diana dos Efésios. Amém? Era a deusa Diana. Tá? E então era uma cidade muito, onde os demônios estavam penetrados, e a igreja sofria um impacto muito forte desses espíritos que vinham da idolatria da deusa Diana. Tá? Por isso que Paulo precisou ensinar a respeito de batalha espiritual para essa igreja, onde nós vamos aprender mais tarde. Tá? Terceiro ponto, a mensagem da carta. O que Deus fez por meio de Jesus Cristo e continua fazendo pelo seu Espírito ainda hoje, a fim de edificar uma nova sociedade, a igreja. Amém? A igreja é a sociedade de Cristo. Amém? É o lugar onde Cristo habita, é a igreja. A igreja ela é identificada como seu corpo, o corpo de Cristo. Eu queria até ler a respeito disso, deixar esse versículo marcado com vocês aqui, amém? Porque ele é muito importante, tá? Que é o Efésios 1, 23. Ó, Efésios 1, 23 diz assim: a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Amém? Então a igreja é o corpo de Cristo. Tá? E nós vamos entender por que a igreja é o corpo de Cristo quando ele fala que, amém, que nós somos igreja por estar unidos com Cristo. Quer dizer, só os que estão unidos ao corpo pertencem a Cristo. Vocês vão ver que ele fala muito isso,
Tá? E isso também vai trazer para nós a resposta a respeito da predestinação. E nós vamos ver que quem está predestinado não são pessoas individuais, amém? Mas a igreja, o corpo é que foi predestinado, tá? O corpo, a igreja, a forma de povo, tá? Que Deus calculou, que Deus fundamentou, amém? Que Deus arquitetou antes da fundação do mundo, para que por meio dela as pessoas fossem salvas, né? Então, quem é o eleito? Quem é o predestinado? Os que estão dentro da igreja, amém? Tá? E aí eu gosto muito de usar a respeito da Arca de Noé, amém? Qual foi o grupo que se salvou? Os que estavam dentro da arca. Quem era o grupo que estava dentro da arca? Amém? Noé e suas filhas e seus genros e a sua esposa, amém? Eram mais ou menos 8 pessoas que formavam a igreja dentro da arca. Então a arca, amém? Tá? Era o lugar da salvação. A igreja é o lugar da salvação, amém? Então quando nós se reunimos, nós somos a igreja. O estar unidos com o corpo nos torna a igreja, amém? Tá? Então, e é a igreja que foi predestinada, a igreja que foi escolhida, tá? Então a gente precisa entender muito bem isso, porque a doutrina da predestinação traz muita confusão e muito problema para o corpo de Cristo. Vamos lá. Continuando aqui a lição, nós já estamos agora no ponto 4. Tá? O ponto 4. Tema central dessa carta. A nova sociedade de Deus, a igreja, é o tema central. Efésios é pura eclesiologia. Eclesiologia, amém, chama-se doutrina da igreja. Eclésia, igreja, ologia ou teologia, né? Teo é Deus, logia é estudo, amém? Eclésia é igreja, então é estudo a respeito da igreja. Eclesiologia. Vamos lá. Quinto ponto. Data e local onde foi escrita essa carta. Provavelmente em prisão domiciliar, em Roma, entre os anos 61 a 63 depois de Cristo. E eu vou pedir para a pastora Renata separar para mim Efésios 4:1 e Efésios 6:20. Efésios 4:1. Isso, anota aí, pastora. Efésios 4:1 e 6:20. Isso, enquanto ela procura, eu vou continuar. Aqui, ó, 4:1, então pode ler 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O 6:20, né? Isso. Não é isso? Isso. O 6:20? Isso. Quer que eu explicar isso daí ou já pode ler? Na tua versão não está muito claro. Essa daqui é a linguagem antiga. Lê de novo, 4:1. Onde está aqui? 4:1. Isso. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Isso, agora tu falou. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aí, ó. Eu, o preso do Senhor. Isso. Na minha versão diz, por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo. Agora o 6:20. 6:20? Isso. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Olha aí, tá vendo? Na linguagem de hoje, ó. Eu sou embaixador a serviço desse evangelho. Embora esteja agora na cadeia, estava preso quando ele escreveu essa carta. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o evangelho como devo anunciar. Amém? Agora você imagine a pressão que Paulo estava vivendo ali, né? Ele estava preso, ele não estava solto.
amém? Ele era um prisioneiro, tá? Um preso político. Vamos lá. Então, a data e local onde foi escrita, provavelmente em Roma, entre os anos 61 e 63 depois de Cristo. Ponto 6. Esboço geral da carta. Quem propõe esse esboço, tem vários esboços. Se você vê aí, amém, em muitas Bíblias tem vários esboços. Isso aqui é um esboço feito por John Stott. Diz assim: introdução à carta. Vai do capítulo 1, versículo 1 e 2, a introdução da carta. Amém? Do versículo 3 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 10, vai falar sobre a nova vida que Deus nos deu em Cristo. Tá? Do capítulo 2, versículo 11, até capítulo 3, versículo 21, vai falar sobre a nova sociedade que Deus criou mediante Cristo. Efésios 4, do versículo 1 até Efésios, capítulo 5, versículo 21, vai falar sobre os novos padrões que Deus espera da nova sociedade. Amém? E de Efésios 5, 22 até Efésios 6, 24, vai falar sobre os novos relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos, principados e potestades. Amém? Tem muita coisa boa para a gente aprender aqui em Éfeso. Vamos lá, continuando, ainda no ponto 6. Esta carta é uma combinação da doutrina cristã, capítulo 1 até o capítulo 3, com o dever cristão, capítulo 4 até o capítulo 6. É a demonstração do que Deus fez por intermédio de Cristo e o que devemos fazer em consequência disso. Amém? Se Jesus morreu por nós na cruz, amém? Agora nós somos devedores a Ele. De que maneira nós pagamos essa dívida? Vivendo a sua palavra. Amém? Então, Deus nos deu a salvação e agora, amém, nós vivemos as obras da salvação. Amém? Aleluia. Tá? Essa que é a verdade. Vamos lá. Possivelmente, durante esse mesmo período, Paulo escreveu Filipenses, Colossenses e Filemão. Por isso essas 4 cartas são chamadas as cartas da prisão. Amém? Vamos agora para o 7º ponto, a saudação. A saudação. Vamos lá. Graça a vós outros e paz. Presta atenção essas duas palavras, graça e paz. Tá? Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Graça era a saudação grega usada na época. Graça era a saudação grega usada na época. É bom a gente entender que Paulo está escrevendo para igrejas que ainda existe um grupo de judeus e um grupo de gentios. Por isso, muitas das vezes, ele usava esse duplo sentido na palavra. Amém? O lado grego e o lado judeu. O lado grego, a graça. O lado judeu, a paz. Shalom. Tá? Paz era a saudação hebraica comum. Paulo traz as duas palavras juntas em sua saudação para nos dizer como a cruz de Cristo une os que nele creem. Amém? Aleluia. E hoje nós estamos vendo essa união. Não existe mais a separação judeu e grego. Hoje só existe um povo, a igreja. Amém? Está constituído de judeus e gregos. Quem são os gregos? Os gentios. Amém? Nós, brasileiros, somos gentios. Amém? Quem é judeu é da raça de Israel. Amém? Se tiver algum judeu, algum nascido em Israel, algum que tem o sangue de judeu e se converteu, amém? Quando ele se une à igreja, ele é da raça judia, amém? Mas tem a religião cristã, tá? Existe aquele que tem
a raça judia e a religião judia, amém? Ou a raça de Israel e a religião de judeu, amém? Tá? Depende do ponto de vista que você quer enxergar. Vamos lá. Stott escreveu que a graça indica a iniciativa salvadora e gratuita de Deus, e paz indica o nível de vida em que passamos a viver desde que Ele reconciliou os pecadores consigo mesmo, uns com os outros na sua nova comunidade. Em outras palavras, a paz vem pela graça. Amém? Aleluia. Aleluia. A graça é o meio que Deus nos salvou. A paz é a maneira que temos que viver. Amém? Temos que viver em paz com Deus, uma nova relação com Deus, novo acesso, porque agora temos paz com Deus, e temos que viver em paz com os nossos irmãos. Amém? Então fala de relacionamento. Amém? Fala de relacionamento. A paz fala de relacionamento. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Querido, Deus planejou a igreja, tá? A igreja é o plano de Deus, tá certo? E Deus fez a igreja o seu povo, amém? E Deus chama esse povo de fiel. E qual é o motivo de Deus nos chamar fiel? O motivo é que estamos unidos com Cristo, amém? Por isso formamos a igreja, tá? Aleluia. Vamos lá. Nós vamos agora para o segundo tópico. O segundo tópico é a bênção de ser escolhido pelo Pai. Vai do versículo 3 até o versículo 6. Versículo 3 até o versículo 6. Amém? Vamos lá. Vamos aqui para a lição. Somos o novo povo de Deus. E há bênçãos grandiosas para nós. Paulo as chama de toda sorte de bênção espiritual. Amém? Bênçãos que vêm do próprio céu. Por isso Paulo diz que é dos lugares celestiais para nós. Você pode conferir aí Efésios 1:3, Efésios 1:20, Efésios 2:6 e Efésios 3:10. Amém? Depois você pode conferir. Tá? Você quer escrever, pastor? Não? Então vamos lá. Interessante notar que do versículo 3 ao 14, só há ponto final no fim do versículo 14. Vai direto. Bem do 3 até o 14, só o ponto final para no versículo 14. Lá é que vai o ponto final. Esse Paulo está tratando do mesmo assunto. Tá? Isso significa que o apóstolo está tratando de um assunto apenas. Isto é, há toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que ele dividiu em as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Tá? E agora diz assim, ó, antes que houvesse o mundo, Deus nos escolheu em Cristo. Efésios 1, versículo 4. Nós não vamos estudar versículo por versículo, amém? Mas deixa eu ler a lição aqui, o conteúdo da lição, e depois eu explico versículo por versículo, tá? Deus colocou a nós e a Cristo juntos na sua mente. Resolveu tornar-nos seus próprios filhos através da obra redentora de Cristo. Escolheu-nos e nos predestinou. Amém? São expressões chaves da doutrina da eleição. É um ato misericordioso e soberano de Deus, de escolher pecadores para serem salvos em Cristo Jesus. A iniciativa é toda de Deus. Ele nos tem abençoado, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos concedeu gratuitamente. A eleição é um mistério. Não devemos tentar sistematizá-la. No entanto, Stott sugere 4 verdades importantes a ser aceitas e lembradas. Vamos lá, pessoal, vamos ler do versículo 3 ao 6 e vamos meditar versículo por versículo, amém?
Vamos ver o que a gente é capaz de entender aqui. Vamos lá. Sempre que penso em vocês, versículo 3, eu agradeço ao meu Deus. Amém? Aleluia. Sempre que eu penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. Como é que está a versão 3 da tua aí? É 1:3? Isso. É 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Interessante, né? É a linguagem totalmente diferente, né? Amém? Então, deixa eu interpretar segundo a linguagem da pastora Renata. Vai lá, devagarzinho, vai lá. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a Deus. Bendito seja o Senhor. Amém? Agradeço a Deus. Vai. O qual nos abençoou. Porque Ele tem nos abençoado. Com todas as bênçãos espirituais. Amém? Bênçãos espirituais aqui pode ser tanto espiritual mesmo como material. Amém? As bênçãos materiais que vêm da parte de Deus são geradas no Espírito. Tá? Então, Deus tem nos abençoado com tudo. Tudo que nós precisamos para o nosso suprimento diário, as nossas necessidades, Deus já tem nos abençoado. Quem mais? Espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quer dizer, amém, por meio de Cristo, amém, Deus tem mandado do céu tudo aquilo que nós precisamos de suprimento diário, tanto espiritualmente como materialmente, amém? Todos os recursos espirituais e materiais, Deus já nos colocou à disposição, amém? Só não pega quem não quer, amém? Aleluia, está no depósito, está lá no depósito, é só você buscar. Vamos lá no versículo 4, versículo 4. Lê aí, Renato, na tua versão. Qual que é? Versículo 4. 1/4, agora é 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém. E todas as vezes que eu oro em favor de vocês, oro com alegria. Amém? Interessante, né? Tá? É bem diferente a linguagem de hoje para a linguagem mais antiga. Mas deixa eu interpretar a linguagem antiga, tá? Porque aí tem uma palavra-chave, a palavra eleição. Tá? Amém? Quem é o eleito do Senhor? Vai lá, Renata, lê para mim. No 4 novamente, isso, né? Como também nos elegeu. Ele nos elegeu. Foi Ele que elegeu. Amém? Fique bem claro isso. Tá? Se somos eleitos, é porque Ele elegeu. Tá? Só que tem um mistério aí. Amém? Quem Deus elegeu? Foi a gente no individual ou foi a igreja? É isso que nós temos que identificar. Tá? Vai. Nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus criou esse plano. Amém? Esse mistério, esse segredo que Ele vai revelar por meio de Paulo. Tá? Esse segredo, esse mistério vai ser revelado agora. Nós vamos receber essa revelação. Tá? Deus elegeu um povo, um grupo. E Ele diz, nos elegeu, quer dizer, no plural, nos elegeu. Tá? Então, é no plural, não é no individual. Ele elegeu eu, Ele elegeu você, não. Ele nos elegeu. Tá? Tá no plural. Amém? Então identifique que no plural é a igreja. É quando nós se juntamos à igreja. Nós só se tornamos eleitos quando se juntamos àquilo que Deus elegeu, que é a igreja. Tá? Só era salvo quem entrava na arca. Amém? Quem não entrava na arca não tinha sido eleito. Deus elegeu a arca para salvar aquela geração. Deus elegeu a igreja para salvar essa geração. Estão entendendo? Vamos lá. Nos elegeu desde a fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha aí. Qual é o propósito, amém, que Deus nos elegeu? Qual é o propósito da eleição da igreja? O que Deus queria com a igreja? Que o povo fosse o quê? Santos e irrepreensíveis. Amém? Diante dele em amor. Deus queria que esse povo pertencesse somente a Ele, santo, amém? Tá?
E que esse povo se apresentasse diante dele sem culpa. Amém? Aleluia. Como é que eu posso, um pecador, me apresentar diante de Deus sem culpa? Amém? Somente tirando a culpa da nossa vida. E Jesus tirou a nossa culpa por meio do seu sangue. Então por isso que nós somos um povo santo e irrepreensível. Amém? Nós não temos culpa. Nós fomos o quê? Perdoados. Tá? Então nós somos um povo santo, separado para o uso de Deus. Amém? Tá? Pertencemos somente a Ele. Tá certo? E nos apresentamos diante dele sem culpa, tá? Então Deus escolheu a igreja como o povo, amém? O povo em que todos aqueles que se unissem a ela se tornassem, amém, salvo, se tornassem o escolhido, amém? Então, a igreja foi predestinada antes da fundação do mundo. A igreja foi eleita antes da fundação do mundo. A arca foi escolhida, a arca foi eleita, amém? A partir do momento que Noé e sua família entrou na arca, amém? Tá? Eles foram escolhidos, se tornaram escolhidos por estar dentro da arca, amém? Eu sou escolhido e predestinado por estar junto à igreja, amém? É isso que me torna escolhido e predestinado. Então, Deus não tem pessoas especiais a qual Ele escolheu e apontou o dedo a você, nem predestinou pessoas especiais. Ele tem um povo especial, que é a igreja, amém? E eu me torno esse povo quando adentro a ela, quando me uno a ela, por meio de Cristo, tá? Então o versículo 4, encerrou, pastor? Encerrou, pastor. Então vamos lá, versículo 5. É para ler? Isso. Aqui? Deixa eu ler primeiro, tu lê depois. Tá, que tu lê na linguagem. Na linguagem de hoje. Isso, que é mais claro. Por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Tá, lê para mim o versículo 5 aí. Aqui, sim. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Na linguagem de hoje não tem nada a ver a lição, não. Por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Amém? Tá. Amados, é por isso que não está dando nada certo. Eu estou lendo Filipenses. Sério, pastor? Eu errei, eu vou ler tudo de novo. Ainda bem que eu estou indo pela Renata, né? Não estou interpretando pelo meu. Por isso está tudo dando ao contrário. Eu vou ler na linguagem de hoje agora, Efésios 1, amém? O 3, o 4 e o 5, que eu errei. Vamos lá, o 3, na linguagem de hoje. Já expliquei na linguagem da Renata, tá? Agora eu vou ler na linguagem de hoje. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Olha aqui, amém? Tá, ó. Paulo está agradecendo a Deus, porque Deus tem abençoado, amém? Abençoado ele, abençoado a igreja, tá? Por causa do Senhor Jesus, por meio do Senhor Jesus, amém? Com todas as bênçãos espirituais e materiais ao qual nós necessitamos. Já expliquei isso. Versículo 4. Aí ele fala na linguagem de hoje. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, aqui ó, olha aqui, esse aqui que é o detalhe, ó. Antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido, olha aí, nos havia escolhido, amém? Aparentemente parece individual, mas está no plural, nos havia escolhido, tá? Só se tornamos no plural quando nós viramos igreja, tá? Amém?
Então, no singular é a igreja, no plural, amém, somos todos nós juntos que formamos a igreja. Tá? Ele nos escolheu a igreja, para sermos, por meio dele, para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo. Olha aqui, ó. O que acontece quando nós se unimos a Cristo? Quando nós se ajuntamos em Cristo, nós viramos igreja. Amém? Nós viramos igreja, tá? Nós se juntamos à igreja, nós se juntamos e formamos a igreja. A igreja é um grupo de pessoas, tá? A fim de pertencermos somente a Deus. E nos apresentamos diante dele sem culpa. Amém? Tá? Então Deus nos santifica. Amém? Porque nós se apresentamos diante dele, tá? Pertencemos somente a ele, tá certo? E ele nos apresenta diante dele sem culpa. Amém? Irrepreensível, tá certo? Então, já consertei o 3 e o 4, tá? Efésios 1, 3 e 4, já consertei. O 5, já lemos o 5 na tua linguagem? Ele nos destinou, e nos predestinou Isso. para filhos de adoção. Agora na linguagem de hoje, o versículo 5. Isso. Tá? Amém. Vamos lá. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Lá atrás, antes da fundação do mundo, amém? Deus já tinha colocado como plano que todos aqueles que pertencessem à igreja, que se unissem a Cristo, amém? Ele ia adotar como filho. Isso fala da adoção, amém? Tá? Então Deus nos tornou santo, Deus nos tornou irrepreensível, sem culpa, e Deus nos tornou herdeiro, amém? Herdeiro, tá? Diz mais aqui, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade, amém? Deus nos tornou santo, Deus nos tornou sem culpa, Deus nos tornou herdeiro, por meio, e qual é o motivo dele nos tornar isso tudo? Pelo motivo dele ter prazer e vontade de fazer isso. Era seu prazer e a sua vontade nos tornar santo, nos tornar sem culpa, santo ou seu povo, sem culpa, amém, e seu herdeiro. Aleluia. É puro prazer, amém, e pura vontade de Deus nos tornar essas pessoas. Tá? No versículo 6, na linguagem da pastora Renata, que é antiga, leia, Renata. Vai. O versículo 6 agora. Para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Isso. Na linguagem de hoje. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça. Amém? Aleluia. Que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu filho, do seu querido Filho. E tudo isso Ele fez por causa da sua grandiosa graça. A graça, a grande graça. Amém? Aleluia. Deus nos superabundou a graça. Aleluia. Que coisa linda, né? Oh, aleluia. Louvar a Deus é um grande motivo, pois Ele nos deu sua graça de forma gratuita por meio de Cristo. Amém? Aleluia. Deus teve prazer, Deus teve vontade de fazer tudo isso, né? De nos tornar seu povo e seus filhos. Daí até o versículo 6, nós aprendemos aí, amém? A bênção de ser escolhido pelo Pai. Amém? A bênção de ser escolhido pelo Pai. Deus nos escolheu. Aleluia. A igreja é uma escolha de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus arquitetou, Deus pensou, amém? E Deus fez, por meio de Cristo, esse plano ser verdade. Amém? A semana que vem eu vou entrar nos 4 pontos desse tópico. A bênção de ser escolhido pelo Pai. Tá? Primeiro ponto, uma revelação divina. Segundo ponto,
incentiva a santidade. Terceiro ponto, estímulo à humildade. E o quarto ponto, resultado, a adoção. Amém? Nós vamos, amém, estudar com detalhes esses 4 pontos. Vamos ficar por aqui hoje, amém? Aleluia! Tirando a confusão que eu fiz ali, de ler Filipenses no lugar de Efésios, mas depois eu corrigi, amém? Tenho certeza que nós aprendemos muita coisa aqui hoje, amém? E passou logo, né? Passou muito. Já são 20 horas e 49 minutos, faltam 10 para as 9. Passou muito rápido a lição, amém? Tá? Então do versículo 1 ao versículo 6, versículo por versículo, nós já estudamos. Semana que vem a gente vai estudar os pontos do tópico, do segundo tópico, né? A bênção de ser escolhido pelo Pai. Deus abençoe todos vocês. O pastor Renato vai fazer uma oração para encerrar esse momento. E segunda-feira estamos de volta às 10 horas da noite, na nossa live de oração. E quarta-feira às 8 na Escola de Discípulo, onde nós vamos continuar estudando o livro de Efésios. Olha, eu quero pedir para vocês, entre no meu canal no YouTube, amém? Eu estou colocando lá as lives integral, estou cortando nada, colocando tudo lá, amém? Live integral, live de oração e a live da Escola de Discípulo, amém? Vai lá, querido, dá uma visualizada para nós lá, dá aquele like, compartilha, amém? Manda para os seus amigos, tá certo? Convence alguns a se inscrever no canal para dar uma força a esse humilde servo de Deus. Amém? Eu não fiz o canal para ganhar dinheiro. Eu fiz o canal para passar conhecimento. Né? Esse é meu propósito. Não tenho propósito de ganhar dinheiro com live. Não tenho propósito de ganhar dinheiro com o canal de YouTube. Amém? Se um dia Deus quiser me abençoar dessa maneira, Ele vai fazer como Ele quiser. Mas não é meu propósito. Confesso que não é meu propósito. Amém? Tá certo? Estou muito satisfeito com o que Deus tem me dado até hoje. Mas tenho certeza que Ele tem mais para a minha vida. Vamos lá, pastora Renata. Vamos orar? Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui mais uma noite abençoada para juntos aprender a Tua palavra. Queremos te louvar, Senhor, por este ensinamento. Que nós possamos, Senhor, guardar a Tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, Pai. Abençoa, Deus querido, cada irmão, cada pessoa que participou desta live, desse estudo bíblico, que o Senhor recompense a cada um, Senhor, dando, Pai amado, bênção, dando paz, sabedoria, graça, Senhor. Continua fortalecendo, Pai amado, essas pessoas, Senhor, que ficaram aqui conosco, Pai, nesta live, neste estudo bíblico. Abençoa a vida de cada um, Senhor, derramando a Tua graça e as Tuas ricas bênçãos. E que o Senhor venha prosperar, Senhor, e que o Senhor venha abençoá-los, Pai. E dê uma noite também de sono, de paz, de tranquilidade. Queremos te louvar e te agradecer no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Lembrando o pessoal de Santos que amanhã estamos aqui na rua Napoleão Laureano, 185 Casa 2, a nossa célula de escola de discípulo presencial. Amém? Venha participar conosco, venha aprender a palavra de Deus. Deus tem algo muito forte para falar ao seu coração. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe e até a semana que vem aqui mais lives para vocês. 1, 2, 3. Vitória! 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 Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. Amém! Fizemos ao contrário hoje, né? Deus te abençoe.